Fala pessoal, dessa vez um vídeo aqui realmente de motovlog para vocês. Eu vou dar um pulo ali na Arena MRV para ver o galo de prata que foi doado por uma empresa da cidade de Timóteo, uma cidade do interior, lá do Vale do Aço. Coincidentemente a cidade onde eu nasci. E vamos ver se é possível, hoje é domingo, vamos ver se é possível ver essa estátua do galo lá, se está sendo permitida a visitação. Mas enquanto isso, galera, eu queria comentar com vocês uns assuntos aleatórios aqui. Geralmente eu evito criar muito tumulto em rede social, evito assuntos polêmicos, tento evitar, né, pelo menos. Mas ultimamente, né, vocês viram os últimos vídeos aí sobre a roleta russa, sobre o caso do Otávio de Mesquita, e eu acabei tocando nesse assunto. Mas enfim, o assunto hoje é outro. Eu estava lá no Instagram e aí uma usuária colocou lá que fez uma postagem sobre que as pessoas não deveriam entrar dentro de casa com calçado. Assim como no Japão é tradição, né? Vocês não, a população deixar o calçado de fora de casa. E aí, ela, nesse post lá, fala, né, que você tá andando na rua, você pisa em sujeira de cachorro, de bicho, você traz tudo quanto é impureza para dentro da sua casa. Pessoal, aí eu não aguentei e acabei comentando. O meu comentário foi no seguinte sentido: que se for desse jeito, o que a gente vai ter que fazer? A gente vai acabar tendo que, por exemplo, se for pegar na porta, se for abrir a maçaneta, você pega e usa luva. Se você for tomar água, por exemplo, você pega o copo e você não lava o copo na torneira de água comum. Você vai ter que lavar o copo com a água do filtro, ou então você vai ter que instalar um filtro na água que vem da rua. Então assim, eu coloquei no seguinte sentido, de que, sabe, tipo assim, aí chega num ponto, você tem que viver. Chega em determinada situação em que simplesmente não tem. Se você for ficar com muita frescura também, não tem condição de você viver desse jeito. Enfim, acabou assim, eu fiz a minha postagem, teve várias pessoas que concordaram na minha postagem, na postagem da moça, acho que, se eu não me engano, ela é até médica. Teve várias pessoas lá falando que realmente na casa delas não entra, a pessoa que quiser entrar só sem os sapatos e tal. Enfim, uns concordam,
outros como eu não concordam. E você, o que você pensa a respeito? Deixa aqui seu comentário. Qual que é a sua opinião? Às vezes também a pessoa colocou, como que eu posso afirmar para vocês? Às vezes a pessoa colocou só como uma recomendação, né? Às vezes ela quer movimentar o Instagram, então ela fez a postagem lá. Às vezes também não é nada tão radical também. Mas enfim, o fato é aquela velha história que eu falo, né? Que vai lá, vai viver. Porque a hora que chegar, você não sabe, ninguém sabe a hora de ninguém. Então a hora que chegar é essa mesmo. E outro assunto que eu queria comentar com vocês, galera, é sobre a questão de animais. Você é uma pessoa que curte animais? Principalmente para você que curte cachorro, você curte, não curte? Por que eu tô perguntando isso? Porque eu sempre fui, aliás, comentando a questão de animais, de cães e de questão da mulher aí do sapato. Que eu sempre fui criado no meio jogando bola descalço na rua. Sempre fiz. A gente pegava, né, na rua da frente, as casas da rua da frente dava pra uma mata, que eram uns eucaliptos. E era o que a gente fazia? A gente pegava o cipó, andava, né, descia aqueles morros lá todos de cipó, fazia piquenique no meio do mato, a gente vivia lá. Então, e a gente sempre foi criado no meio de animais. E eu lembro que quando a gente, né, a molecada ficava na rua jogando bola, era a rua não era asfaltada, era uma rua de pedra. E hoje eu fico imaginando, né, como que a gente era corajoso, porque a gente jogava descalço. Aí teve uma vez que eu tava jogando bola, eu tinha um caco de vidro, eu pisei no caco de vidro, tomei 5 pontos no pé. Enfim, a gente não tinha juízo mesmo. Cara, quase que eu caí aqui. E aí o assunto do cachorro é que a gente sempre, o bairro todos, os meninos, nós sempre tivemos cães. Aí geralmente a gente tinha cão de grande porte para servir de vigia. E tinha também os de vez ou outra, a gente tinha os de pequeno junto com os de grande porte. Então a gente tinha fila, pastor alemão,
E aí, no último cachorro com quem eu convivi muito, foi um pastor alemão que veio aqui de Belo Horizonte, bebê, e ele acabou chegando lá em casa e eu tomava conta dele. E nós cometemos até um erro, ele era muito, muito pequeno, filhotinho. E a gente colocou ele acabou colocando ele no canil e deixamos ele lá sozinho durante muito tempo. Durante muito tempo assim, né? Pra dormir. Então à noite ele ficava lá. E na verdade assim, foi uma maldade que a gente fez, mas assim, a gente não tinha, por mais que a gente tivesse experiência com cães, a gente não atinou pra isso, que ele era só um recém-nascido, ele tinha 40 dias. E aí, quando a minha irmã soltava ele lá de manhã cedo, ele chegava, aí as patinhas dele ainda curtas, mas ele tinha uma escada para subir, aí ele fazia todo esforço para subir, ia lá no meu quarto e ficava mexendo na porta, arranhando a porta, querendo entrar pro quarto. Aí eu acabei colocando ele para dormir comigo, até ele crescer mais um pouco. Então era um pastor pelo longo, maravilhoso. Tô deixando as fotos dele aqui para vocês verem como que ele era. E então ele passou vamos falar assim, a infância, a adolescência e a vida adulta conosco. E era um cachorro que chamava atenção. Quando você saía com ele na rua, todo mundo parava, perguntava de onde que ele veio. As pessoas ficavam encantadas com o cachorro. E foi uma época muito difícil em que eu estava desempregado. E foi uma época em que ele fez muito bem para mim, para minha família. E aí até que eu tive que vir para BH e ele ficou lá no interior. E aí infelizmente ele tinha um problema na pata. Ele seguiu. Olha lá o pega, olha. E infelizmente ele seguiu. Ele cresceu e quando na fase adulta, eu passeava direto com ele, andava longas distâncias, ele ficava doido para passear e assim, até então ele não tinha apresentado nenhum problema. Mas aí depois que eu vim pra BH, ele começou a apresentar dificuldades no andar. E aí minha irmã me avisou que, olha, ele tá com muita dificuldade para andar. Aí tava chovendo, ele ia lá para debaixo da chuva, ficava no gramado e tinha dificuldade para voltar, né? Ele começou a ficar meio teimoso, falava para ele não ir, mas ele ia. Até que infelizmente, depois de algum tempo ele morreu. Mas hoje me veio aquela
aquela lembrança forte dele. E infelizmente quis o destino que eu não estivesse lá com ele nesse período, mas de uma certa forma foi melhor, porque ele ficou gravado na minha memória a questão dele, sabe, ele sempre com saúde, feliz, bagunceiro. Então assim, pra mim foi melhor ter essa imagem dele, manter essa imagem, sabe? Não queria ver ele sofrendo, enfim. Mas galera, então esse aí é o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham curtido. Não deixe de se inscrever no canal e compartilhem aí, tá? Beleza? Fiquem com Deus e até a próxima.